Olá, amigos da TVE, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar do futebol, do esporte de um modo geral. A bola rola no final de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem decisão, né, em algumas séries. Inclusive aqui em Santa Catarina, a grande decisão do Campeonato da Segundona Catarinense, que começa com Guarani Internacional em Palhoça. E por falar em começar, inicia neste sábado, neste final de semana, a maior competição poliesportiva do sul do Brasil. A 54ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, esse ano com sede na cidade de Itajaí. E nós vamos falar de algumas modalidades, entre elas do voleibol. E por isso que eu convidei no programa a Samantha, que é levantadora do Blue Volley, para falar sobre a preparação e a expectativa de participar do JASC. Samantha, muito obrigado por estar aqui no Meia Hora. Eu que agradeço. Bom, você já está, apesar de jovem, há um bom tempo aí praticando vôlei, né? Já estou há 11 anos jogando aqui na cidade. Mas no time principal lá do professor Carlos Henrique, daí não é tanto tempo assim. Não, no time adulto esse é o meu 4º ano. E de JASC também? JASC também. Só que é um pouco mais difícil, né, nessa geração de vocês, com esse time de Rio do Sul aí, disputando a liga e tendo uma equipe forte, que é difícil de ser batida, né? Rio do Sul é o time a ser batido, né, na nossa modalidade, no voleibol, porque é a equipe que está jogando a liga, é uma equipe bem entrosada, muito experiente, então a nossa expectativa é fazer um jogo bom com elas, né, mas é o time a ser batido do campeonato. É um desafio, né? É um desafio. Agora, Samantha, observando a tabela, né, o chaveamento, é pouco provável, ou talvez não seja, não exista a possibilidade de cruzar no meio do caminho, a não ser uma grande final com o Rio do Sul, né? No meio do caminho, elas estão na nossa chave. Mas aí é possível classificar os dois, né? Isso, a gente consegue classificar na primeira etapa, e aí depois fica realmente complicado de cruzar com elas. Então, é uma coisa que nos ajuda. Em compensação, é provável que a gente cruze com o Chapecó, que também é um time bem equilibrado, né, que a gente espera fazer um jogo bom com elas. Então, Chapecó, Rio do Sul, pela ordem, são as duas equipes mais difíceis. São, Samantha, você tem no DNA o voleibol, né? Tenho, minha família é toda do esporte e a minha mãe sempre me incentivou porque ela foi jogadora. Então, eu cresci nesse meio, assim. E os meus pais, na verdade, são as minhas referências no esporte. Pois é, a Vivian deve ter algumas medalhas lá em casa e você deve se inspirar nela, né? Tem, ela jogou bastante tempo, teve passagens pela seleção brasileira, jogou com Ana Moser, então é bem legal ter. E o Rogério? O Rogério gostava de bola ao cesto, né? É daquela geração de Iberê, do Camargo, Pinheiro, Preto, Prego, aquela turma toda. Isso, exatamente. Você lembra daquele tempo que ele jogava basquete? Eu era bem novinha, mas eu lembro, e algumas amizades continuam dele, então a gente conhece o pessoal também. E ele jogou por bastante tempo, vários jogos abertos aqui pro Blumenau também. Ele também colecionou troféus e medalhas, né? Muitos, verdade. Me lembro que o desafio de Ipiranga era com Joinville naquela época, né? Davam boas disputas. Belas pegadas, né, no basquete. Aliás, aproveita, manda um parabéns especial, né? Tá de aniversário hoje. Verdade. Parabéns, pai. Aniversário hoje. Parabéns por ser quem você é. E vai ter uma festa legal hoje. E vai ter uma festa também. Que legal. E tomara que essa festa se complete com uma medalha, né? Lá nos Jogos Abertos. Vamos ver a tabela já do final de semana, porque o cerimonial de abertura será neste sábado, às 8 horas da noite, no estádio Arcílio Luz, campo do Marcílio Dias. Mas algumas modalidades já estarão em disputa logo cedo, né? Por exemplo, no Bolão Bola 16, Rio do Sul e Blumenau, a bocha, no trio, Blumenau, Rio do Sul, a bocha individual, Criciúma, Blumenau, isso tudo no sábado pela manhã. Tênis masculino com Blumenau e Joinville, tênis feminino, Balneário Camboriú, Blumenau, Bolão Bola 16, Indaial, Blumenau, isso no período da tarde, voleibol. É aí que vocês vão estrear, né? Diante de Concórdia, 1 da tarde já nesse sábado, né? Isso aí. Como é que é esse jogo de estreia? Tem uma ansiedade, tem alguma coisa? Tem, Normalmente o jogo de estreia é um jogo que começa um pouco mais tenso e aos poucos você vai sentindo o jogo, né? Concórdia, a gente não conhece o time esse ano ainda,
Mas deve ser um time inferior aos que estão brigando pelo título, mas que vai servir para a gente fazer, né, um jogo bom e ir fazendo o nosso entrosamento também. O que vale é começar bem. Gustavo, por gentileza, vamos dar sequência aí na tabela, virando então a página. Tem a bocha dupla à tarde também deste sábado no masculino Blumenau e Chapecó. Tênis de mesa Blumenau e Joinville. Bocha trio volta à cancha à tarde com Blumenau e Caçador. Tem o basquete feminino fazendo a sua estreia. As meninas do Camargo, motivadas pela conquista recente do pentacampeonato estadual, enfrentam Florianópolis às 4h30 da tarde. A bocha Quilombo e Blumenau no individual. Futsal, Blumenau contra Morro da Fumaça às 17h15, o time do Peri Fuentes. Punhobol também, Blumenau estreando diante de Joinville no masculino. E é claro, depois a sequência a partir deste sábado, no domingo, e com jogos durante toda a semana. Vocês vão ter o jogo agora, né? Uhum. Depois joga domingo, joga na segunda. Todo dia vai ter jogo na largada, né? Nessa primeira etapa a gente vai fazer o jogo no sábado, no domingo na segunda, e aí terça-feira é a nossa folga. Aí na quarta-feira a gente termina a primeira etapa jogando com o Rio do Sul. No domingo, 2 da tarde, contra a cidade de Curitibanos. Isso. Né? Uhum. Bacana. Vamos falar um pouquinho de futebol também, porque nós vamos ter decisão nesse final de semana, ou pelo menos iniciando a decisão do Campeonato Catarinense de Futebol da Série B, no estádio Renato Silveira, Guarani Internacional, 4 da tarde, o jogo, Guarani Inter, e depois o jogo de volta no outro domingo em Lages. Esse primeiro jogo terá no apito o Célio Amorim. O Campeonato Catarinense da Série A, a federação divulgou agora recentemente, foi essa semana, na segunda-feira à tarde, a tabela. Então atentos aí para a primeira rodada, campeonato que começa no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Joinville e Avaí, na Arena Joinville, Figueirense e Atlético de Birama no Scarpelli, Chapecoense e Inter de Lages em Chapecó, Criciúma e Guarani no Heriberto Ilse, Metropolitano e Marcílio Dias, a estreia no dia 1º de fevereiro, no estádio do SESI, 5 da tarde, diante do Marcílio Dias. Se repete a estreia desse ano. Só que o Metropolitano estreou em Itajaí, venceu o Marcílio Dias por 2-1. Então se repete o adversário. Vamos ver o placar, como é que vai ser no estádio do SESI na abertura do Campeonato Catarinense. Esse ano o Metropolitano, na fase de classificação, terá 4 partidas em casa, 5 fora de casa, e as 4 em casa serão no final de semana, as 5 fora no meio de semana. Do Campeonato Catarinense da Série A para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem rodada programada para este final de semana, é a 34ª rodada. Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo, Criciúma e Grêmio, os dois jogos às 19h30 deste sábado. No domingo, antes ainda, sábado tem um jogo às 21 horas com Internacional e Goiás, no Beira-Rio. Domingo, Bahia e Corinthians em Salvador, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, Flamengo e Curitiba no Rio de Janeiro, Atlético do Paraná e Sport em Curitiba, São Paulo e Palmeiras Clássico Paulista, domingo 19h30, a Chapecoense recebe o Vitória, o Atlético Mineiro enfrenta o Figueirense. Parada difícil para os nossos representantes. Você, Samantha, tem uma ligação com o futebol também, não? Não, com o futebol eu só assisto mesmo, não tenho uma ligação muito forte, não. Então não tem um time que você se identifica, que torce, tem um carinho por ele? O São Paulo seria esse time, mas também não sou muito fanática, assim. O São Paulo, num jogo antecipado da 35ª rodada, no meio de semana, empatou com o Internacional por 1-1, né? E joga agora, como dissemos, no final de semana em mais uma rodada. Vamos ver como é que está a posição do São Paulo e dos outros times do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro lidera 67 pontos, São Paulo 63, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians 57, Fluminense 54, Santos e Atlético do Paraná 46, o Goiás tem 44, Flamengo também tem 44, Sport 41, Figueirense e Palmeiras 39, Coritiba 37, Chapecoense 36. Aí dentro da zona de rebaixamento, Vitória 34, Botafogo 33, Bahia 31, Criciúma 30 pontos, é o lanterna. Só um detalhezinho, a Chapecoense tem 36, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vitória tem 34, é o primeiro no Z4. E os dois medem força neste domingo, 19h30, no Índio Condá, Estádio Regional Índio Condá. Então a Chapecoense precisa fazer valer
o fator campo e, como consequência, aproveitar porque é um jogo de 6 pontos. Essa semana nós tivemos também a Copa do Brasil, jogo de ida, decisão, primeiro jogo, disputado no Estádio de Independência, torcida só do Galo, e o Atlético levou a melhor, venceu por 2-0 o Clássico Mineiro, venceu o Cruzeiro. Jogo de volta só no dia 26, no Mineirão. O Atlético tem a vantagem para conquistar o título inédito, porque o Cruzeiro já foi 4 vezes campeão da Copa do Brasil e o Atlético ainda não venceu. Pela primeira vez, aliás, está na final dessa competição. Nós teremos na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol a sequência da rodada nesta sexta-feira, a rodada que iniciou na terça com Portuguesa 0, ABC 0, Paraná 2, Atlético de Goiás 0. Nós tivemos então a programação da rodada 35 prevista com jogos para hoje, sexta-feira, Vila Nova e Oeste, 21h50 o Avaí joga no Independência em Belo Horizonte diante do América. Neste sábado, olha só o confronto, Ceará e Vasco da Gama. O Vasco que reelegeu o Eurico Miranda. Não porque ele foi reeleito agora, o atual presidente é o Roberto Dinamite. Então, vou dizer de outra forma. Elegeram o Eurico Miranda, que já foi por várias vezes presidente do Vasco no passado. Joinville e Ponte Preta fazem na Arena Joinville um confronto festivo, mas ainda brigando pelo título da Série B. Festivo porque as duas equipes já estão garantidas na Série A do ano que vem. Bragantino e Santa Cruz, Náutico e Luverdense, Sampaio e Boa Esporte, América, Potiguar e Casa completam a rodada 35 da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem na liderança justamente os dois que já subiram. Ponte Preta 67 pontos, Joinville 66, Vasco 59, Boa Esporte, Avaí, Atlético de Goiás 53, Santa Cruz 52, Ceará 51. É a turma que ainda briga por alguma coisa. 2 vagas já são de Ponte Preta e Joinville respectivamente. Uma está muito próxima do Vasco e aí essa turma próxima briga pela 4ª vaga. A Portuguesa já caiu para a Série C. O Vitória está próximo, Vila Nova está próximo de cair, assim como o América, Potiguar, Oeste, Casa, Bragantino. É a turma que corre o perigo aí do rebaixamento para a Série C. Por falar em Série C, começa a decisão da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol neste final de semana. E o primeiro jogo será no Rio de Janeiro, este sábado, 5 da tarde, Macaé e Paysandu. Este jogo terá arbitragem catarinense. O Edmundo Alves do Nascimento apita este jogo primeiro da final da Série C. Série D também com arbitragem catarinense. No primeiro jogo disputado em Pelotas, no domingo passado, e que terminou empatado em 0-0 Brasil e Tombense, o Célio Amorim apitou. Tombense e Brasil, em Minas Gerais também, a decisão, também porque está dando muita decisão em Minas. A Copa do Brasil, agora também a Série D, e ao que tudo indica, o Cruzeiro vai ser o campeão. Então, o Paulo Henrique de Godoy Bezerra vai apitar neste domingo, né, esse jogo entre Tombense e Brasil de Pelotas. O jogo começa às 5 da tarde, sei lá em Murié. E, assim, né, são os jogos programados para o final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol em todas as suas séries. Vamos voltar aos jogos abertos, e por isso que eu convidei a Samanta aqui para falar do voleibol. Você está na luta de ganhar um título, seria inédito, no vôlei, disputando os jogos abertos. Já ganhou medalha, né, de segundo, terceiro colocado. Uhum. Blumenau já foi muitas vezes campeã dos jogos abertos, mas infelizmente eu não tive esse privilégio ainda, né? Então, o nosso objetivo esse ano é fazer um bom campeonato e, quem sabe, trazer um bom resultado para a cidade. Fica aquela expectativa, né? Fica porque os Jogos Abertos é o campeonato mais visado. Desde o começo do ano a gente tem essa preparação visando os Jogos Abertos, pensando em chegar nessa época do ano no nosso 100%, né? Então, tem uma expectativa grande. Os Jogos Abertos é um campeonato importante do estado que tem, sim, um reconhecimento. Samanta, como foi o ano do vôlei feminino de Blumenau? Além de treinar, é natural, né? E muito.
Na verdade, esse ano a gente disputou o campeonato estadual e terminou ali no mês de setembro, outubro. E a gente acabou ficando na terceira colocação. E aí Rio do Sul e Chapecó ficaram em primeiro e segundo. Mas foi um campeonato bom pra gente pegar ritmo, né? E aí fora a gente disputou copas e torneios assim menores para poder estar no ritmo de jogo. Como é que é o Carlos Henrique? Aquele técnico Caxias, durão, aquele que pega junto, que exige bastante? Ou é um bonachão, aquele que sabe lidar com as meninas? Não, na verdade, quem não conhece muito o Henrique, o vê de fora, pensa que ele é aquele técnico super rigoroso. E, na verdade, quando você trabalha com ele, está lá no dia a dia, ele é uma pessoa muito parceira, muito aberta para conversar e querer ajudar. Então, quem realmente conhece ele sabe como lidar com ele, assim, né? Vamos falar um pouquinho desse teu tempo de atividade no voleibol. Você já falou que é filha de uma atleta vencedora, filha de um pai que se dedicou muito também ao esporte, que foi no basquetebol. Então teve essa influência natural, tá, no teu DNA, o esporte. Mas assim, é preciso ter vontade, força de vontade. Quem é que deu o primeiro passo? Foi um pedido do pai, da mãe, ou você que decidiu? Eu vou ser atleta também. Na verdade, quando eu estava com 10, 11 anos, eu fui bastante incentivada pela minha mãe para ir pro vôlei, né? E no colégio tinha aquela coisa de jogar também o basquete, o que dava, assim. Mas aí chegou uma hora que eu tive que escolher entre o vôlei e o basquete, e aí tanto meu pai quanto a minha mãe, eles me incentivaram a ir pro vôlei, né? E foi fácil, assim, a adaptação? Porque é natural que uma criança, às vezes, queira, no teu caso, menina, né, priorizar outras atividades, outras brincadeiras, né? Do que ir lá, porque tem um horário de estudar, um horário de praticar o esporte. E sobra pouco tempo, né? Para a criança brincar dentro daquela natureza da criança, né? Logo desde cedo a gente tem que fazer as escolhas, né? Enquanto as amiguinhas estão indo passear no shopping, enquanto as amiguinhas estão indo brincar, a gente já estava indo treinar, né? Mas eu gosto muito do vôlei, assim, foi uma coisa que para mim não foi uma obrigação, foi sim um prazer ali de estar treinando desde cedo. E aí é uma maratona, é uma rotina, né? Porque agora continua esse trabalho, tem hora para treinar, hora para jogar, continua estudando, né? Continuo estudando, Tá fazendo o quê? Posso saber? Estou fazendo administração na FURB, estou no 6º semestre. Então, chega aquela fase final também da faculdade, né? Que final de bastante. semestre é complicado. E tem aquela hora para descansar, porque o atleta que não tem um repouso, dormir direitinho, vai ter problema, né? Para render em quadra. Tem, é verdade. Preciso conciliar o sono também com o esporte. E você dorme dentro do tempo legal, assim, para chegar no dia seguinte disposta? Normalmente, sim. Assim, final de semestre fica meio complicado por causa da faculdade também. Mas, normalmente, eu consigo ter uma noite tranquila. Bem disciplinada, então? Bem disciplinada. Retomando, o jogo, então, neste domingo, mas antes a estreia já neste sábado, diante da boa equipe de Concórdia. Eu digo que é boa para te deixar preparada, né? Porque se a gente desvalorizar o adversário, né? A gente costuma dizer que no futebol tem essa coisa de zebra. Nessas outras modalidades, assim, chega um pouquinho para cá, porque está chegando aqui o professor Sérgio Graciano, e nós temos que falar com ele também sobre o handebol, que é outra modalidade. Mas eu dizia, é preciso ter essa concentração, né? Não, com certeza. A gente tem bem claro que todos os adversários são importantes para a gente, vão nos ajudar na nossa caminhada até a final, se Deus quiser. Então, a gente tem total consciência da importância desse adversário. O Sérgio Graciano está chegando agora, depois de uma viagem longa para a cidade de Concórdia, onde, em mais um confronto Blumenau e Concórdia, agora pela Liga Nacional de Handebol, na noite de ontem, né, e já pronto porque, né, vai ter jogo de handebol já no domingo. Prazer tê-lo aqui de novo no programa, Sérgio. Obrigado, Minosso. E nessa correria aí, chegamos um pouquinho atrasados, mas já domingo estreamos nos Jogos Abertos contra a cidade de Içara. Nossa chave é relativamente tranquila, mas é importante fazermos resultados bons e elásticos em cima de Içara e Balneário Camboriú, para que possamos ter uma folga que hoje, para o handebol feminino, é bastante importante aí no meio dos Jogos Abertos. Pois é, o jogo de estreia vai ser às 5h30 deste sábado, né? Não, domingo. Domingo. Desse domingo. Jogo com o Balneário Camboriú, então, na segunda-feira. Na segunda-feira,
a não ser que Balneário perca para Araçara, mas a gente acha isso improvável. É com Balneário Camboriú, né? Vocês que vão jogar na segunda-feira no vôlei, a terceira partida, então, contra Braço do Norte. Pela ordem, Concórdia, Curitibano, depois Braço do Norte. Isso. Sábado, domingo e segunda. Isso. Não tem folga. E não é diferente no handebol? Não é diferente no handebol. A gente Joga vai ter domingo, uma segunda? folga na terça-feira, se vencermos bem as duas partidas e formos os melhores primeiros lugares. Gustavo, por gentileza, se for possível, vamos colocar na tela aqui a programação do domingo. A gente já apresentou a programação do sábado. Então, domingo tem punhobol de Blumenau já cedo, às 9 horas da manhã, com timbó, a bocha de novo na cancha, o tênis de mesa, bolão, bocha, o vôlei, como dissemos há pouco, 2 da tarde contra a equipe de curitibanos. E aí nós vamos para a próxima tela, na sequência da programação do domingo, né? Futsal, fazendo jogo contra a Joaçaba, estreia contra a Morro da Fumaça no sábado e joga já no domingo também 4h30 diante de Joaçaba. Handebol, como dissemos aí, esse jogo com Içara, depois, lembrando que tem Balneário Camboriú pela frente na segunda-feira. Então são os destaques de Blumenau, né, nas modalidades coletivas e outras que vão ser definidas no Congresso Técnico. Cansado da viagem, Graciano? Bastante. Ou do jogo? Também. Porque as também. meninas lá não deram folga para vocês? Não. A gente, com esse atraso da Liga Nacional, nós acumulamos 3 competições em 2 meses. Então agora a coisa está bem puxada e estamos chegando de Aracaju e já fomos para Concórdia, agora já desembarcando e já fazendo as malas para ir para Itajaí. Então a coisa está bem complicada assim. Por sorte, passamos já 2 eventos e as meninas sem lesão, sem lesões graves, e vamos chegar bem inteiro para os Jogos Abertos. Pois é, 27 Concórdia, 19 Blumenau pela Liga, nesta quinta-feira em Concórdia, 15-9 no primeiro tempo. O jogo começou a se encaminhar então no primeiro tempo? Exatamente, a gente levou 12 minutos para fazer o nosso primeiro gol. Infelizmente a Jéssica de novo estava numa noite inspiradíssima, e a gente conseguiu controlar bem o jogo, tomamos os gols que tínhamos que tomar, mas na hora de fazer o cara a cara com ela, ela pegou todas as bolas e abriu 8-1. E a partir daí, quando começamos a fazer os gols, o jogo equilibrou. E esse placar chegamos a baixar até para 4 gols de diferença no segundo tempo, mas tomamos uma exclusão e o placar subiu de novo. Mostra que os Jogos Abertos serão difíceis. Concórdia está com uma equipe muito boa, bem treinada e com reforços em relação ao ano passado. Acho que se a gente conseguir ultrapassar o obstáculo que é a goleira da seleção brasileira, que é a Jéssica, a gente tem condições de jogar de igual para igual com ela sim. Porque aquela decisão do ano passado está atravessada aqui, não é? Exatamente. Foi uma derrota no detalhe, num gol, né? Foi na prorrogação? Foi na prorrogação. E a gente ainda tem, junto com Concórdia e Itajaí, com uma base muito forte, que ano passado quase tirou Concórdia da final. Perderam de 1 gol, estavam ganhando o jogo, o que mostra que os Jogos Abertos é uma competição bem diferente, porque o emocional age muito. E a gente acredita que Itajaí venha muito forte esse ano porque estão jogando em casa. Tu falavas que não há tempo sequer para arrumar a mala, mas aí termina os Jogos Abertos, já tem Cascavel no caminho aí pela Liga, ainda no final do mês, né? Sim, já no final do mês e já na semana seguinte estamos viajando a Vitória, Santo André, e na outra semana recebemos de volta as mesmas 2 equipes. Neste jogo de estreia nos Jogos Abertos, neste domingo, 5h30 da tarde, diante de Sara, tu não vais ter a goleira titular de novo, né? Exatamente. E a novidade que saiu agora é que as meninas, as pequenas, nossas meninas aí dos Jogos da Juventude, estão na final dos Jogos da Juventude. Ganharam agora a semifinal do Mato Grosso do Sul por 1 gol de diferença e estão na final, vão representar aí, vão botar Blumenau e Santa Catarina de novo numa final de campeonato brasileiro, nesse caso os Jogos da Juventude. Pois é, que estão sendo disputados lá em Aracaju. Lá em João Pessoa. Desculpa. Está em João Pessoa. Jogos... Os universitários foram em Aracaju, na semana passada. Tudo lá naquela região, nordeste próxima, mas... E ela é a técnica, exatamente, né? A Josinha é a técnica dessa categoria.
Estamos bem felizes com as meninas, estamos muito orgulhosos porque a Josinha está começando aí o seu trabalho como técnica e já indo para uma final de campeonato brasileiro com uma equipe que o campeonato é até 17 anos, mas que na verdade nós temos uma menina de 17 anos na equipe. Mais da metade da equipe tem 15 anos. Então a gente está vendo aí que estamos produzindo novos valores aí para as equipes adultas de Blumenau daqui a 4, 5 anos. Que bacana, boa notícia. As meninas de Blumenau já tinham, de Blumenau, né, representando o estado, passaram pelo estado do Pará, Tocantins, fizeram uma bela caminhada, tanto é que estão na final, né? Sim, sim. Então, na final, perco a Josinha no primeiro jogo contra a Isara, mas a gente sabe que é por um bom motivo e a gente sabe também que as outras duas goleiras vão Quem é que está jogando? Bem. A Bárbara e a Paula estão jogando, a Bárbara tem 21 anos e a Paula tem 18. Mas você, que nem ontem, quem que jogou? Ontem jogou mais a Bárbara, um pouco mais velha, um pouquinho mais experiente, a Paula jogou uns 15 minutos e a Bárbara jogou os outros 45. Eu estou curioso para ver a Fernanda, que fez história, né, no handebol, curioso de vê-la em quadra, mas não tão satisfeito porque parece que ela vai vestir a camisa de videira, né, no JASC. A Fabiana? Fabiana? Sim, a Fabiana vai jogar por Videira, ela recebeu um convite, ela queria que os filhos dela vissem ela jogando, enquanto tem a lembrança. A última vez que ela jogou, o filho dela era muito pequenininho, não lembro. Agora vão curtir mais e ela recebeu esse convite de jogar por Videira e vai lá. Videira vem com uma equipe bem simpática, bem boa. Concórdia emprestou 4 meninas juvenis para Videira. Eles estão com dinheiro lá, então ele contratou mais do que precisava e emprestou agora para os Jogos Abertos. Samantha, você acompanhando a conversa do professor, assim, sentindo um pouquinho mais sobre as outras modalidades, tem um demonstrativo da coletividade em representar Blumenau, que se de um lado se busca o troféu de uma modalidade, do outro fica a responsabilidade de ganhar também, e a soma de tudo isso na representação, mas também na luta pela conquista do título. Como é que é sentir essa responsabilidade, mesmo jovem, assim? Porque na verdade Blumenau, como cidade, tem tradição de ter ganho já muitos jogos abertos e está sempre 40, né? e tá sempre brigando, né, pelo novo título. Então, quando a gente fica alojado no mesmo local e a gente acompanha o resultado das outras modalidades, é muito legal ver quando tá todo mundo conseguindo chegar a uma final, uma semifinal. Vocês fazem amizade, ou já são, a maioria se conhece, né, entre os atletas de outras modalidades? Assim, tem uma afinidade por ser atleta, né, então alguns interesses em comum, mas amizades, assim, é mais com o pessoal da própria equipe. E os técnicos, né, aquela cartilha de sempre, tem alguma especial dessa vez também, professor? Não, assim, todas... Já sabe o que fazer? Já sabe o que tem que fazer, A parte legal de Jogos Abertos é a integração também entre os técnicos, porque os técnicos de modalidades femininas dormem no mesmo quarto, então, e à noite sempre o comentário de como foi seu jogo e tal, essa troca de experiência entre as modalidades é muito bacana. E sempre que é possível, a gente está indo dar uma espiadinha aí nas modalidades. Eu não sei, talvez até o amigo saiba, mas ela, quando chegou aqui, conversando, né, descobrimos que ela é filha de atletas. O Rogério, que foi um jogador que marcou época lá no basquete, de Piranga, a Vivian, que jogou vôlei, né, que é da tua época. Sim, os dois. A gente então, trabalhou junto. O Rogério no basquete, a Vivian no vôlei e eu no handball. E nós tínhamos um círculo de amizade, sim. Então é bacana a gente olhar para o lado assim e ver que tem um resultado desse trabalho, que não é só fazer o atleta, mas daqui a pouco lá da família sai alguém. É o teu caso, né? A tua menina joga no time. Sim, minha filha joga handball. Eu também não sou daqui, nós viemos contratados. E acho que isso é o diferencial de Blumenau. Nós não pegamos um profissional para vir aqui levantar um título e ir embora. A gente procura pessoas que se enraizem na cidade, que contribuam com a cidade a longo prazo. Tem muita gente, inclusive o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Sérgio Galdino, que estão transferindo a responsabilidade, o favoritismo para Itajaí como cidade sede, investimentos, essas coisas e tal. Mas pesa do lado de cá a tradição, a camisa, a história de conquistas, e foram 40 vezes campeão do JASC. Isso vai ter essa marca de novo da superação, da mobilização de Blumenau, professor? Eu acho que já teve muito o ano passado. Se a gente colocar aí que o ano passado o orçamento, porque não adianta, no final das contas tudo gira em torno de dinheiro.
Se nós colocarmos que no ano passado nós tínhamos um orçamento de 6 milhões e Itajaí tinha 11, eu acho que pesou a camisa de Blumenau para a gente levantar o título geral. Esse ano nós temos um orçamento de 5 milhões e o Itajaí subiu para 13. Então a coisa fica mais complicada. E nós estamos falando de duas modalidades que não ganharam o troféu. Né? Você, no caso aqui, vôlei... De campeão. De campeão, mas contribuíram decisivamente para ser campeão geral. Sim. Professor, o relógio manda a gente embora. Vou começar com a Samantha, 15 segundinhos. O que significa para você, como é que tu define o JASC? Bom, o JASC é o campeonato mais importante do estado. É uma expectativa desde quando a gente começa no esporte de chegar um dia e jogar os Jogos Abertos. Então, nessa época do ano, a expectativa é grande para conseguir um bom resultado para a cidade. No alto da sua experiência, Graciano. O JASC é um evento que a gente precisava fazer um fórum para repensá-lo. E de tantas maneiras aí, ele ao longo do tempo sofreu um certo desgaste e é uma competição tão gostosa de jogar e tão apreciada por todos que precisaria ser repensado para que a gente voltasse aos nossos áureos tempos de jogos abertos e que o Estado para assistir os jogos abertos. Te agradeço, Sérgio Graciano, técnico de handebol feminino de Blumenau, a Samantha, que é a levantadora do Blue Volley. Fica aqui o nosso desejo, a torcida, de que vocês consigam, com suas respectivas modalidades, contribuir para que Blumenau, mais uma vez, deixe sua marca de campeão nos Jogos Abertos de Santa Catarina. E assim, meus amigos, o programa Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Já está chegando aqui no estúdio o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícia. A todos, um grande abraço, bom final de semana.